Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Lundeberg, sejam bem-vindos ao meu canal. Estou chegando com mais uma história da playlist Chuta ou Pega. Eu tenho aqui no meu canal uma playlist onde eu vou contando histórias sobre relacionamentos de sueco com brasileira, que é a grande maioria, mas hoje chegou uma história de um brasileiro com uma sueca que quando eu li eu achei assim bizarra e vou contar pra vocês. Como eu sempre faço com todas as histórias aqui, eu mantenho a identidade das pessoas privadas, protegidas, né? Aqui, por um acaso, ele não escreveu o nome muito, ele falou só o nome da moça, mas é uma história bizarra. Imagina você decidir fazer um date com uma pessoa e conhecer essa pessoa somente através da personalidade, porque você está cansada de ficar escolhendo pessoas nas redes sociais por causa da aparência. Então você decide que você quer fazer esse date por causa da personalidade. E quando você finalmente chega lá e encontra a pessoa, você é discriminado por não ser o que a pessoa imaginava na cabeça dela. E foi isso que aconteceu na história desse rapaz, eu vou contar aqui no canal. E, gente, eu nem acreditei quando eu recebi essa mensagem, eu ri muito porque ela foi mesmo bizarra e vocês vão entender já por quê. Então já deixa seu like no início desse vídeo pra você não esquecer. E se você tem uma história e quer comentar e quer compartilhar conosco sobre dates que você já teve, com pessoas relacionadas, né, ao norte. Normalmente agora eu tenho feito mais relacionada ao norte da Europa, que é onde eu moro. Pode ser Suécia, Dinamarca, Noruega. Conta pra gente que eu vou adorar saber. E não precisa só ser date louco que deu errado. Pode ser dates que deram certo também, que eu sei que existem muitas histórias legais que deram certo por aqui. Vamos começar a história deste seguidor. Oi Flávia, eu me chamo Tananã e sou inscrito no seu canal. Primeiramente, gostaria de dizer que o seu canal é muito bom. Eu adoro acompanhar os seus vídeos. Muito obrigada. Para começar a relatar a minha história, deixa eu me apresentar. Eu sou de, não vou falar o nome, região do sul do Brasil, mas cresci entre a minha cidade natal e o Rio de Janeiro por causa do trabalho do meu pai. Tenho 29 anos e sou formado em TI. Há pouco mais de um ano eu fiquei solteiro. Minha ex-noiva e eu estávamos juntos há 10 anos. Tínhamos planos de casar, construir família, aquilo tudo que inclui no pacote de um casal heteronormativo. Não vou entrar em detalhes sobre o término porque este não é o intuito do vídeo. Mas foi uma fase muito difícil para mim. Fiquei na lama. Depois de 4 meses separados e certo não haveria reconciliação, resolvi que queria ir trabalhar no exterior. Você deve saber que a área de TI tem muito trabalho e eu sou fluente em inglês, o que faz toda a diferença. Comecei a pesquisar por possíveis países para trabalhar e descobri que a Suécia tinha excelentes oportunidades e comecei a aplicar para trabalhar aí. Então eu pensei, já que estou solteiro e aplicando para vagas na Suécia, por que não criar uma conta no aplicativo Tinder e começar a conversar com pessoas lá? Fiz isto. Não sei se ainda é assim, mas quando abri a minha conta, só dava acesso ao Brasil. Para você falar com pessoas de outros países, era necessário pagar. Eu paguei e comecei a falar com pessoas daí. Um detalhe importante, eu não tinha foto de perfil nem nos álbuns. No perfil tinha uma foto de costas numa praia bem bonita do Rio e outras fotos eram de paisagens bonitas do Brasil. Eu restringi a idade para um pouco mais nova e um pouco mais velha do que eu. Vou ser honesto que fiquei impressionado com a beleza das suecas. Pelo menos as que deram match comigo eram belíssimas. Reparei que elas não falavam muito e eram bem diretas em geral. É isso mesmo, o povo daqui não se comunica muito, eles não vão de ficar no chat a vida inteira. Eu recebo muito mensagem de seguidoras dizendo que elas mandam mensagem, as pessoas não respondem, ou que elas mandam textões e recebem uma frase
de resposta, e é isso mesmo, gente, o povo aqui não é... É porque o brasileiro, a gente usa demais rede social. A gente manda áudio no WhatsApp. Aqui você não vê o povo mandando áudio em WhatsApp. Não é comum. Quase nem usam WhatsApp. Eles usam mais SMS normalmente. Alguns usam Snapchat. Enfim, é diferente mesmo essa cultura. Eles não têm essa cultura de falar tanto como a gente, não. Então isso faz parte. Continuando. Pouco tempo depois do match, elas queriam ver fotos. Todas perguntavam o que eu fazia da vida, etc. Tive algumas conversas legais, mas nada de muito interesse. Acho que nem da parte delas, nem da minha. Um dia eu estava em casa num sábado de manhã e vi que uma sueca tinha dado um match comigo. Eu nem acreditei quando vi a foto dela. A mulher parecia uma deusa. Acho que me apaixonei na hora. Começamos a conversar. As mesmas conversas de sempre que tive com as outras, mas ela não pediu fotos. Ela falou que tinha achado a minha descrição no perfil interessante. Eu tinha dedicado algum tempo para escrever sobre mim. E que gostaria que nos conhecêssemos internamente primeiro. Nesse interim, eu estava num processo de pré-seleção para uma vaga em Estocolmo. E falei que se o trabalho desse certo, poderíamos nos conhecer em breve. A relação, entre aspas, foi fluindo bem legal. Era gostoso conversar com ela. Falávamos todos os dias, como namorados mesmo. Cheguei a perguntar algumas vezes se ela queria me ver em foto ou em câmera, e ela disse que não, que queria um blind date. Aí que começa o imbrógliozinho que a gente vai ter lá na frente. Pra quem não sabe, um blind date é quando você conhece a pessoa no momento que se encontra. Eles estão conversando, já sabem muito sobre o outro, mas não sabem como... No caso, ele sabe como ela é, porque, né, ele viu a foto da deusa, mas ela não sabe como ele é e ela não quer vê-lo antes do encontro. Ela quer encontrá-lo na hora. É muito comum. Muitas pessoas na internet gostam de fazer esse tipo de dates, de encontros. Algumas se surpreendem, outras se decepcionam, claro. Então ela disse que queria um blind date. O tempo foi passando e não fui aprovado para a vaga. Mesmo assim, decidi ir para Estocolmo para conhecê-la. Eu estava mesmo apaixonado, queria muito encontrá-la. Já fazia 6 meses que estávamos falando quando marquei minha viagem para Estocolmo. Comprei passagens, marquei hotel num lugar que ela me sugeriu e finalmente marcamos de nos encontrar. Eu me arrumei todo bonitinho. Era verão em Estocolmo, julho. O tempo estava bonito e fui ao encontro dela. Sentei no restaurante e esperei. Eu disse que o atendente a levaria à minha mesa. Ele disse pra ela que o atendente ia levá-la até a mesa dele, porque ela não sabia quem ele era, então ele ia chegar no restaurante e não ia saber como identificá-lo. Ok. Meu coração estava acelerado, milhões de pensamentos na cabeça. Eu não sabia o que dizer quando encontrasse com ela. Tentei me acalmar e sorri. Assim que ela me viu, eu percebi que ela ficou desconfortável. Imaginei que era porque éramos desconhecidos e tal. Jantamos, falamos da vida, do trabalho. Ela perguntou algumas vezes da origem dos meus pais. Eu achei um pouco estranho a insistência. Vamos falar sobre essa coisa da origem dos pais. Eu preciso fazer uma pausa aqui para falar um pouquinho sobre o que acontece com muitos dos meus alunos. Eu sou professora de português na Suécia. Eu trabalho com crianças que vêm do Brasil, de Portugal, de Angola... enfim, de todos os países que falam língua portuguesa, né? E uma das queixas dos meus alunos, especialmente os que nasceram aqui e que não são parecidos com o sueco, ou seja, o estereótipo que se tem de sueco, né? Louro, do olho azul. Muitas vezes um sueco pergunta pra eles: de onde vocês são? De onde você é? Ah, eu sou sueco. Mas qual é a origem dos seus pais? E eles ficam muito chateados, porque para eles é como se estivesse desvalidando o fato deles terem dito que são suecos. Então o sueco ele tem essa mania mesmo de perguntar qual é a origem quando você diz que é de algum lugar.
no caso aqui na Suécia, né? E eu não sei por que ela perguntou para ele a origem dos pais, mas vamos perceber em breve ao longo do e-mail. Um detalhe que eu não contei no início, mas que depois descobri que foi crucial para a decepção dela. Eu sou descendente de alemão por parte de pai e de mãe. Então, fisicamente, eu sou muito parecido com suecos. Pelo menos eu achei andando por Estocolmo. Eu sou alto, louro, tenho os olhos azuis. Passaria fácil por nórdico. Não que eu queira me sentir um nórdico, eu me sinto 100% brasileiro. Mas eu sinto que eu passaria como um deles. Continuando. Depois do jantar, ainda estava muito claro. Achei incrível como não escurece aí no verão. Fomos fazer uma caminhada pela cidade velha, Gamlestone. Paramos num bar e pedimos uma bebida, mas eu estava ficando entediado porque pessoalmente não parecia aquela pessoa simpática e divertida que eu falava virtualmente. Então eu perguntei se estava tudo bem. E você não vai acreditar na resposta dela. Ela me respondeu com um não, bem sonoro, e falou que não gostava que mentissem para ela. Eu perguntei, do que você está falando? E ela falou, você não é brasileiro. Eu disse, mas é claro que eu sou brasileiro. Não, você é alemão. Não, meus pais têm origens alemães. Eu sou brasileiro, nasci no Brasil. Minha cultura é brasileira. E ela me interrompeu dizendo, mas você não é negro. E eu disse, não. E os brasileiros não são como você. Eu fiquei estupefato. Eu perguntei, você leu alguma coisa sobre o Brasil? Pesquisou na internet algumas coisas? Eu já vi muita coisa, eu já vi muitas coisas sobre o Brasil e muitos brasileiros. E eles não são como você. Gente, chocante. Aí, não aguentei e tive que dar uma aula para ela. Nessa altura, nem se ela mostrasse posterior interesse eu queria mais. Eu fiquei tão chocado que até palavras me faltaram para argumentar. Mas aí eu peguei meu telefone e escrevi algo como, sei lá, diferentes pessoas no Brasil. Daí veio a foto de um monte de pessoas negras, brancas, asiáticas, diferentes tonalidades. Resumindo, e mostrei pra ela as fotos. E ela ficou me olhando, não sei que cara era aquela, mas um pouco desconfiada, um pouco desconfortável, um pouco envergonhada. Mas resumindo, depois disso ela foi embora. E eu tive outros dates com outras meninas mais normais e nunca mais voltamos a nos falar. No final das contas, a única parte boa disso tudo foi ter conhecido em Estocolmo, uma linda cidade que, se eu tiver possibilidade no futuro, eu viveria assim por algum tempo. Realmente, Estocolmo é lindíssima. Espero que seus seguidores gostem de ouvir essa história, que considero bizarra. Abraços e parabéns pelo seu canal. Essa foi a história do nosso amiguinho brasileiro, né, que teve aí uns dates com uma sueca e que deu super errado, porque ela acreditava na cabeça dele que ele tinha, na cabeça dela, que ele tinha que ser negro para ser brasileiro, e também que ela dizia que ele não era brasileiro, né, que ele era alemão, porque o pai e a mãe, no caso, né, de origem alemã. Deixa já a sua opinião aqui nos comentários, o que você acha sobre essa história, porque o nosso amigo ele vai ler todas as mensagens que você deixar aqui embaixo, e eu também vou adorar ler a opinião de vocês, porque agora que eu tô lendo essa história, eu tô mais tranquila, mas quando eu recebi e eu comecei a ler tudo, eu fiquei muito indignada, eu achei assim, muito chocante. E aí, aproveitando esse gancho dessa história, eu quero falar um pouquinho sobre alguns estereótipos que existem no exterior, né, e eu posso falar mais apropriadamente da Europa, que é onde eu vivo já há muitos anos, sobre alguns estereótipos que existem sobre os brasileiros no exterior. Então, um deles, né, é sobre a cor da pele. Se eu digo em qualquer lugar que eu sou brasileira, ninguém questiona, porque dizem, inclusive, até brasileiros, tá? Dizem que eu tenho cara de brasileira. Eu já encontrei gente na rua, aqui na Suécia, e eu tava completamente muda, e a pessoa chegou até a mim, nesse caso eram brasileiros mesmo, e falaram, você é brasileira, não é? E eu falei, sou, como é que você sabe? Ah, você tem cara de brasileira.
E qualquer lugar assim do mundo que eu viajo, normalmente as pessoas dizem que eu tenho cara de brasileira. Tanto brasileiro quanto estrangeiro. Então, talvez, né, no imaginário coletivo dos estrangeiros, eu sou a cara da brasileira e não todas as outras caras que temos no Brasil. Eu assim, da latina, né, gente? Tô dizendo que eu sou o padrão de Brasil, mas nunca fui questionada em qualquer lugar por dizer que sou brasileira. Mas como, por exemplo, um asiático seria, ou uma pessoa talvez muito negra, de pele retinta, poderia também ser, porque daí já iam relacionar, dizer que eram da África, como o asiático iam dizer que era da Ásia, como um lourão de olhos azuis e alto como esse rapaz aqui, vão dizer que é europeu, né, que não é brasileiro. Então existem esses estereótipos das pessoas não saberem de fato como é um brasileiro, mas é muita ignorância você afirmar que a pessoa não é quando ela está dizendo que ela é. Muitos também não sabem, né? Não sei se vocês que me seguem aqui sabem, mas o passaporte brasileiro, ele é o mais valioso no mercado negro, né? Existe contrabando de passaporte, a gente sabe, de documentação falsa. Vocês devem estar ouvindo um ronco aqui, é de Luves, tá? Ela ronca, ela tá dormindo aqui e tá roncando, ignora. Então o passaporte brasileiro, ele é o mais valioso no mercado negro, porque todo mundo pode dizer que é brasileiro, qualquer pessoa pode ter cara de brasileiro. Então, se a pessoa não sabe, né, que nosso país é tão miscigenado, o mais miscigenado do mundo, é melhor enfiar a língua no fiofó e ficar quieta e não fazer uns comentários desse gênero que ela fez. Outra coisa que eu anotei sobre o estereótipo aqui do brasileiro também, né, é sobre a língua. Já aconteceu comigo, em várias vezes, vários lugares, de eu falar, sou brasileira, e as pessoas perguntarem, olá, como estás? Também hablo espanhol? E eu falo, mas a gente não fala espanhol. No Brasil a gente fala português. Sim, é verdade. Alguns falam, desculpa, não sabia, pensei que na América do Sul todo mundo falava. E outro diz, não, claro, tô brincando, faz de menos burro. Mas é muito comum, muitos lugares onde eu vou e dizer que sou brasileira e as pessoas virem falar espanhol comigo, como se eu falasse espanhol. Outro estereótipo que tem muito é sobre a mulher brasileira no exterior, né? A gente sabe, não somos bem vistas pelo estrangeiro, somos vistas como mulheres fáceis em muitos lugares. Então por isso me dá um ódio assim mortal quando eu vejo mulheres na internet pagando pau pra gringo, ou quando eu vejo mulheres na internet se oferecendo a preço de banana, ou sabe, eu fico muito chateada, muito chateada. Ou mulheres super sexualizadas fazendo vídeos e dizendo sou brasileira, porque isso afeta todas nós. Nós que moramos no exterior sabemos do quanto esses estereótipos existem sobre nós. Então assim, eu tenho várias histórias de amigas que falaram aqui coisas que estavam, sei lá, saindo com caras e tendo dates, e eles disseram coisas absurdas. Uma disse, por exemplo, que estava conversando com uns caras na internet, não foi um, foram vários, e eles disseram que queriam encontrar uma brasileira para namorar porque as brasileiras eram submissas. Olha isso. Então era mais fácil casar com uma brasileira porque ela ia obedecer o que ele quisesse. Teve um outro caso de uma moça que estava namorando um alemão e ele disse pra ela, ela falou que estava com saudade do Brasil, que no Brasil era muito legal, que na praia as pessoas tinham música, vendiam, passavam pessoas vendendo coisas, e ele vai virar pra ela e diz, e tem mulheres também se vendendo. Então assim, tem-se esses estereótipos horrorosos. Tem estereótipos sobre os homens brasileiros, que os homens brasileiros são vagabundos, não gostam de trabalhar, enfim. São vários, né, que existem e que eu que moro no exterior e que sou brasileira, eu faço tudo certinho. Porque eu não quero colaborar com esses estereótipos horrorosos que existem entre nós, sobre a nossa cultura. Outro estereótipo também que existe, né, é sobre o Brasil ser um país um pouco menos desenvolvido, evoluído. Cara, as nossas universidades brasileiras federais, elas são maravilhosas. Elas são incríveis. Eu sei porque eu estudei lá no Brasil, eu estudei na particular, estudei na pública, na UF, estudei em Portugal, na Universidade Nova de Lisboa, e comecei a estudar aqui na Suécia também, na Universidade de Estocolmo. E nossas universidades não perdem em nada para as universidades europeias. E vou falar mais, a graduação que eu fiz no Brasil era muito mais difícil do que a pós-graduação, o mestrado que eu fiz em Portugal.
assim, os níveis de trabalho que a gente tinha que entregar no final nas graduações no Brasil exigiam muito mais do que as graduações, do que o mestrado que eu fui fazer em Portugal. Então, só que a diferença do brasileiro pro europeu em geral é que normalmente muitos brasileiros com esse cacete, desse complexo de vira-lata, diminui o Brasil e aumenta os outros países, as outras nacionalidades. Enquanto as outras nacionalidades eles podem... Luvis, chega, tá me atrapalhando no vídeo. Para. Enquanto as outras nacionalidades, o país deles pode ser o cocô do cavalo do bandido, que eles estão colocando lá em cima. Então, isso o brasileiro tem que aprender com o europeu, posso dizer que é onde eu vivo, né, em geral. Para de ser vira-lata. Para de falar que tudo do teu país é ruim e que dos outros é melhor, porque a gente tem muita coisa maravilhosa no Brasil. Eu podia fazer uma lista aqui gigante do que não tem aqui e temos lá, e vocês parem com isso. E é isso, deixem a opinião de vocês sobre esse vídeo. Escreve aqui também sobre outros estereótipos que vocês conhecem que brasileiros e brasileiras sofrem no exterior. Obrigada por terem assistido esse vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!